É com grande alegria que estamos aqui na casa da dona Lídia Emília Preutz Giloff, né? Nascida no dia 24 de novembro de 1923. E segundo nos consta, ela é a única neta viva ainda do seu August Govert. E por isso nós chegamos até a casa dela para fazermos uma entrevista. Muitas das coisas, né, que a senhora lembra, que foram relatadas pela sua mãe, pelos seus familiares, e que a gente quer fazer um registro histórico para que assim a gente também possa garantir que essas informações continuem vivas aí na história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A dona Lídia hoje faz parte da Congregação Redentor, que no dia 11 de julho de 2021 agora estará completando 70 anos de fundação. E dentro então dessas comemorações nós estamos realizando esta entrevista para que assim a gente também possa registrar este momento. E a dona Lídia teve me contando aí que lembra que o avô, o seu Augusto Govert, veio para o Brasil. E aí como é que foi que ele veio? Como é que lhe contaram? Ele veio para o Brasil fugindo da Rússia porque lá era o comunismo e os cristãos foram levados todos para a Sibéria para morrer de frio, para terminar com os cristãos. E ele pegou a família dele e veio para o Brasil sem saber onde e quando ia chegar em terra firme. Em 6 semanas em cima do navio, chegou em Pelotas. Ali então ele viveu com a família dele. E ele veio para cá, ele já era viúvo, né? Sim. E aí veio com 7 filhos. Sim, 7 né? filhos. E a senhora lembra como é que era o nome desses filhos? Sim, era Frederico, Carlos, Adolfo e Reinaldo. E Augusta, Emma e minha mãe era a nenê Paulina. Ela veio com 1 ano e meio, a sua mãe veio então da Rússia para cá com 1 ano e meio de idade. Sim. Uma outra situação que a senhora estava contando, que seu avô, né, o seu Augusto, ele nasceu na Alemanha. Ah, sim. E aí ele era carpinteiro, mas o serviço era pouco na Alemanha, então ele resolveu ir para a Rússia. Para achar emprego. Para achar um emprego. E o que foi que aconteceu nessa ida da Alemanha para a Rússia? Ele saiu de mudança. A mudança dele era um chapéu, e uma bengala e uma mochila embaixo do braço. Quando ele caminhou um bom trecho, daí ele começou a dar sede, ele procurou por alguma bebida. Então ele entrou num barzinho perto da rua que tinha só uma mulher. Então ela perguntou o que ele queria, ele falou, quero beber alguma coisa, estou com sede. Então essa mulher aprontou um copo e deu para ele. E quando ele queria tomar, passou um frio e disse, puxa, que será que deu nesse copo? Mas eu vou confiar em Deus, Ele não vai me deixar sofrer. Eu vou tomar sim. E quando ele queria tomar, daí caiu o fundo do copo e derramou toda a bebida no chão. Então a minha mãe sempre dizia, filhos, fazem o exemplo do meu pai, que era o avô de vocês, sempre confiar em Deus, que Ele ajuda em todos os lugares. Olha aí, ó, que belo exemplo, né? E daí ele foi até a Rússia. Sim. Lá ele se casou, né? Lá ele se casou e como é que era o sobrenome da esposa dele? Wagner, sim, Wagner. O sobrenome então da avó era Wagner. Sim. E lá daí ele teve esses 7 filhos e daí resolveu, porque a igreja estava sendo perseguida,
ele veio aqui para o Brasil, né? Sim. E aí ele se estabeleceu então lá naquilo que a gente conhece, que é a colônia São Pedro, hoje pertencente ao município de Morro Redondo, né? Que na época pertencia para Pelotas. Deve ser. Uhum. Dona Lídia, vamos ver assim, como é que a senhora lembra dos relatos em relação à fundação da igreja? Como é que foi a história assim do aguardo, né, do seu avô em relação ao missionário que estava sendo enviado lá para a região então da colônia São Pedro, do município lá de Morro Redondo? O vô sempre deixou recado lá perto da cidade, Um centro comercial, Sim. um centro de encontro, Sim, onde as sim. pessoas... porque ele sempre esperava que um dia vai aparecer um missionário da nossa igreja. E daí apareceu o pastor Brodas, lá dos Estados Unidos. Ele foi enviado para o Brasil para fazer missão. Ele já tinha ido nos Estados do Norte e ninguém aceitou ele. Ele já queria voltar para os Estados Unidos, mas ele fez mais uma tentativa no Sul. E mesmo assim ele foi naquele lugar que o meu avô tinha dito: oh, se vem alguém missionário, mandam ele para mim, eu quero consultar ele. Daí um dia apareceu ele, levaram ele para o vô Govert e ele consultou ele. Primeiro ele não acreditou que ele era esse que ele esperava. Então o pastor já ficou nervoso e mexeu nos bolsos e desesperadamente ele queria voltar. Então o vovô Govert disse: o que tu tem nesses bolsos que eu quero ver? Ah, são umas moedas lá dos Estados Unidos. Mas eu quero ver, o vô disse. Então ele mostrou as moedas. Então o vô disse: agora estou convencido que tu é mandada de Deus, porque essas moedas eu vi essa noite no sonho. Daí ele ficou e logo fizeram uma reunião com mais moradores que já estavam esperando por essa oportunidade. E lá surgiu a primeira comunidade na nossa igreja. E a senhora tem um quadro aqui, né? Sim. E este quadro, então, ele é da capa do culto comemorativo aos 100 anos, né, da fundação daquela congregação. Eu estive presente lá em Pelotas naquela época, era pastor na congregação Cristo Redentor, e foi organizado então esse culto lá na colônia São Pedro, comemorando os 100 anos dessa fundação dessa congregação. Que maravilha, né? A senhora tem essas lembranças. Que lindo, lindo, lindo. E a senhora, nos seus 97 anos de idade, quase 98 a serem completados no próximo mês de novembro, a graça de Deus mantendo essa memória ativa aí, é uma alegria pra gente. Dona Lídia, a sua mãe então era a mais nova das filhas do seu August, né? E ela morou um tempo lá na colônia São Pedro. Sim. E o que aconteceu depois? Depois de jovens, ela não tinha mais pai nem mãe, ela morou junto com os irmãos e as cunhadas, e daí ela resolveu ir para a cidade trabalhar de empregada. Aí ela foi até a cidade de Pelotas. Sim. Uhum. E daí ela encontrou um namorado e se casou com meu pai, que era Frederico Preuss. Frederico Preuss, então ela encontrou, se casaram, e deste casamento, quantos filhos nasceram? 5. 5 filhos. Sim. Erna, Rosalina, Frederico, Carlos, Emma Leonora e eu, Lídia Emília. Então a sua irmã, a Erna, casou Jan, e daí a Rosalina e a Emma Leonora casaram com 2 irmãos, os Henenberg. Yeah. Né? E aí o
Frederico, ele casou com a Olga Mas. Isso. E a dona Lídia, então a senhora casou com o Carlos Guilof. Carlos Guilof. Né? E desse casamento, então, a senhora teve dois filhos. Vocês tiveram 2 filhos. Sim. O nome do mais velho? É Helmut Augusto. E o mais novo? Egon Osmar. Egon Osmar. Então, esses 2 filhos, né? Eles são vivos, né? Ainda hoje. E a senhora convive aqui, mora junto com o Egon. Sim. Isto. Que bom. Sim. Um próximo capítulo, lembrando assim, a senhora, então a sua mãe e o seu pai casaram lá em Pelotas, e de lá eles, como é que vieram parar aqui para essa região? Eles vieram de trem, até no último, em Getúlio Vargas, ali desembarcaram a mudança dele e foi levado com carroça até lá na Linha das Pedras. Então, os seus pais vieram de Pelotas até Linha das Pedras. Sim. Daí lá em Linha das Pedras, a senhora se casou então com Carlos, né? Sim. E aí o Helmut já tinha nascido e veio para cá com 9 meses de idade. Sim. Isso então foi lá no ano de 1950. E ali em Cunhaporã vinha o pastor lá de Erechim, né, dar atendimento aqui para algumas famílias. E como é que era o nome desse pastor? O sobrenome dele? Era Arndt. O pastor Arndt. E mais tarde, daí, então, vocês continuaram trabalhando lá em Cunhaporã, mas tinham adquirido já uma propriedade aqui mais para o lado de Maravilha, que nem era município ainda, né? Só foi fundada em 1954. Então se deslocaram aqui para a região da linha Araçá. Sim. E aí participaram em que congregação? Janguta. Na congregação da Janguta, né? Então nós temos também muitos congregados nossos que tiveram sua origem, né, nesse trabalho lá na Janguta, que na época pertencia para Modelo e para São Carlos, né? Sim. Isto. E em que ano a senhora veio morar aqui na cidade de Maravilha? 2006. Nessa ocasião a senhora já era viúva, Viúva. o seu esposo já tinha falecido, né? Então aqui na cidade moram os seus 2 filhos, né? O Helmut e o Egon. Sim. Que bom! Aqui temos alguns registros, então, fotográficos na casa da dona Lídia. Aqui temos ela e o seu esposo, o Carlos. Então, quando eram jovens, tempo que ele serviu o exército, e depois disso, então, eles casaram. Aqui temos um registro de uma foto dos pais da dona Lídia e assim também das suas irmãs e do seu irmão, juntamente então com os cunhados e a cunhada da dona Lídia e seus diversos sobrinhos que já tinham nascido aí nesta ocasião. Aqui então o registro da família Guilof. Esta foto provavelmente seja do ano de 1950, quando a dona Lídia relata então que o seu filho mais velho estava com 9 meses de idade. A dona Lídia nos mostrou mais algumas fotos que queremos também registrar neste momento. Os seus pais, o seu Frederico Preuss e a dona Paulina Govert Preuss. Nessa outra foto temos a mãe da dona Lídia, a dona Paulina Preuss, então, a irmã dela, a Emma, que casou com o pastor Brandt, que faleceu prematuramente, e Augusta Conrado, outra tia, então, da dona Lídia. Nesta outra foto temos o casamento da dona Lídia e do seu Carlos Guilof. Temos mais uma foto depois que eles vieram para Cunhaporã no ano de 1950. A dona Lídia por algum tempo trabalhou como costureira, enquanto o seu esposo estava preparando a propriedade para plantações.
Temos também algumas fotos de pastores que atenderam a Dona Lídia lá em Linha das Pedras. No tempo pertencia ao município de Getúlio Vargas. Temos o pastor William Otten e a sua esposa Esther, e os filhos William, ela, Anita, Verona e Miriam, sendo que a Verona era afilhada da Dona Lídia. Então a Dona Lídia era madrinha da Verona. O pastor William Otten depois retornou para os Estados Unidos. Anos mais tarde, ele enviou uma foto na companhia da sua esposa Esther e também do pastor John Bush e a sua esposa, que também residiram aqui no Brasil, trabalharam, inclusive o pastor Bush chegou a ser presidente da IELB. Temos ainda também outro pastor que atendeu ela lá em Linha das Pedras, o pastor Degg, pai do pastor Martin Degg. Pastor Martin Degg, já falecido, é o garoto que está no alto da foto, ao centro. Então também uma família pastoral aí que atendeu a família da Dona Lídia. E um outro registro ainda, num evento do Distrito Oeste Catarinense, temos aí a presença do pastor Christ e a sua esposa, que foi o grande pioneiro do trabalho aqui na nossa região. Temos à esquerda o pastor Paulo Kert Jung, ao centro em cima o pastor Juraci Gripe e a sua esposa Ivoni, e embaixo temos ali a Dona Lídia, que é a segunda da direita para a esquerda, e ela está acompanhada da Dona Frida e da Dona Ida Kriser. E apenas a senhora que está à esquerda na foto ali, que ela não conseguiu lembrar o seu nome. Ao lado temos a Dona Lídia, o seu esposo, os dois filhos, junto com o sogro e a sogra. E aqui então temos o registro da capa do culto que foi celebrado lá na colônia São Pedro no dia 18 de julho do ano de 2000. Então, o aniversário do centenário da congregação, que foi fundada lá onde o seu Augusto Govert residia e que foi o marco aí da primeira congregação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Que bom a gente poder recordar um pouco, né? Poder também registrar vida, né, que a senhora teve em alguns lugares e ter essas lembranças e fazer parte da memória também da Igreja Evangélica Luterana do Brasil no seu início, lembrando lá a origem da fundação da primeira congregação e depois o pessoal vindo morar também aqui para essa região e agora a gente comemorando aqui como congregação, né, os seus 70 anos de fundação. O trabalho já começou um pouquinho antes, mas foi oficialmente fundado então em 1951, dia 11 de julho. E o fundador então foi, juntamente com as pessoas ali da época, foi coordenado pelo estagiário, né, Amandio Gem, que veio então como representante lá da congregação de Erechim e que fez essa fundação da nossa congregação. Uma alegria, né, a gente poder ter conversado aí neste momento com a Dona Lídia, ela que é a senhora mais idosa da nossa congregação. Uma alegria muito grande para a gente e a gente deseja que Deus continue lhe abençoando, dando-lhe forças. A gente sabe que a senhora caminha ainda com tranquilidade, né, se locomove, faz as suas tarefas aí de casa, faz a sua comida, sim, né? Uma grande graça de Deus poder alcançar essa idade com tamanha vitalidade, né? E qual é o conselho que a senhora dá aí em relação à vida com Deus, a vida em família? O que a senhora gostaria de deixar como palavras finais aí para a gente? O que eu vou dizer? Continuar confiando em Deus
esperar tudo da melhor maneira, porque isso foi a minha mãe que me ensinou e nunca vou esquecer. Isso está gravado aqui. Isso. Gravado na mente e está firme no coração. Sim. Isso. Então, uma alegria muito grande a Dona Lídia poder dar esse testemunho de fé, de perseverança, de confiança em Deus. Serve de exemplo para todos nós também, de consagrarmos sempre mais a nossa vida a Deus, que com Ele sempre vale a pena, né, Dona Lídia? Sim. Firmados em Cristo, Ele que nos concedeu a vida, a nova vida, pelo perdão dos nossos pecados e assim também herdeiros da vida eterna. Deus abençoe a senhora, hoje e sempre. Muito obrigado pelas suas palavras. Então, foi a mesma coisa que eu aprendi e ensinei para os meus filhos e para as minhas netas que eu ajudei a criar. Que bom. Então Deus continue com a senhora. O mesmo catecismo que eu aprendi, a história bíblica, ensinei aos meus filhos e também as minhas duas netas que eu ajudei a criar. As outras duas a Nelda criou, né? A outra nora criou. Sim, então. sim, a outra nora. Uhum. Mas a vida é assim, não é sempre assim como a gente gostaria que fosse, mas a gente nunca pode perder a esperança e sempre vão chegar a dias melhores. Sempre na confiança em Deus. Sim. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada.